Olá, bonitos e bonitas! Tudo bom com vocês? Eu sou a professora Luana Ramos, professora de matemática, e hoje nós vamos falar sobre escalas. Vem comigo porque está começando mais um Cai no Vestibular. Que o assunto razão e proporção vem sendo muito cobrado nos vestibulares, acho que em relação a isso ninguém tem dúvida. Mas é muito importante lembrar que existe um tópico específico dentro desse estudo que cai todo ano, que é o que a gente chama de escala. E aí a primeira coisa que a gente tem que entender é para que serve a escala. Então imagina que você vai comprar um apartamento, mas você está comprando esse apartamento na planta, ou seja, ele ainda está em construção, tá? E aí imagina que quando você vai para visitar esse apartamento, né, na verdade, conhecer o projeto, a pessoa que vai te mostrar, ela te apresenta uma maquete do seu apartamento, ou seja, uma representação do objeto real, que é o seu apartamento. Bom, então imagina, você olha para aquela maquete e você visualiza, por exemplo, todos os quartos do mesmo tamanho. Mas quando o apartamento ficar pronto, olha a surpresa desagradável. Você percebe que existia um quarto do tamanho que você achava que era e os outros quartos eram muito menores. Bom, você obviamente vai reclamar, porque você espera que a sua maquete ela consiga te dar essa sensação de que existe um quarto que é menor do que os outros. Então você espera que a redução que foi feita no espaço real que é o seu apartamento, para caber naquela representação que é a maquete, tenha sido feita de forma proporcional. E quem garante isso é exatamente a escala de construção daquela maquete. E aí, pessoal, é importante notar que a escala ela é um número, ok? E esse número ele pode estar escrito na forma de fração ou na forma de uma divisão. Então, quando eu escrevo, por exemplo, a escala do mapa ou a escala da maquete ou de qualquer outra representação, é 1 para 5.000. E aí eu posso escrever isso como 1 sobre 5.000 ou 1 dividido por 5.000. O que significa isso? Significa que as medidas lineares, ou seja, que são medidas em unidade de comprimento da realidade, foram reduzidas 5.000 vezes para caber naquela representação. É como a gente costuma falar, né? Que 1 centímetro, por exemplo, naquela representação, corresponde a 5.000 centímetros na realidade. Agora, atenção, pessoal, porque o normal é, de fato, a gente ter uma escala de redução, como acontece nos mapas, nas maquetes, nas fotografias, mas, eventualmente, eu posso ter uma escala de ampliação. Então, imagina que eu tenho um objeto que tem tamanho microscópico, mas eu preciso ampliar aquele objeto para que eu possa fazer um estudo mais detalhado dele. Então, nesse caso, eu vou ter uma escala de ampliação. Provavelmente, essa informação viria, por exemplo, como 500 para 1, ou 500 dividido por 1. O que significa isso? Que aquele objeto real foi aumentado 500 vezes para caber naquela representação. Bom, e não vamos esquecer, para obter o número que representa a escala, o que eu faço é uma divisão entre a medida no desenho, né? E aí eu vou entender desenho aqui como qualquer representação da realidade, e a medida correspondente no objeto real. E sempre, numerador e denominador dessa fração tem que estar na mesma unidade de medida. Caso isso não aconteça na questão, você vai fazer as devidas conversões. Só que existe um outro ponto de atenção também, e aí agora a gente vai falar sobre ele. Vamos lembrar o seguinte, ó, volta lá na nossa maquete, imagina que você já decidiu que você vai pintar as paredes do seu quarto de outra cor, assim que o seu imóvel estiver pronto, ok? Só que para isso você precisa saber a área total que vai precisar ser pintada, então a área das paredes do seu quarto, para você poder comprar a quantidade de tinta certinho e não ter problema. Bom, aí imagina que você precisa dessa área, mas o que você tem é a área das paredes na maquete, ou seja, a área na representação, ok?
Então, como que a gente pode encontrar a área real a partir da área da maquete? Aí você vai pensar, Luana, só fazer ali a proporção com a escala. Sim, mas a gente precisa tomar cuidado com um detalhe. Quando você faz a área da parede na maquete, você faz um produto de duas dimensões, né? Da base da parede pela altura da parede, né? A parede é um retângulo. E quando você faz essa conta, você vai pegar uma base que está, por exemplo, dividida por 100, né? Se a escala for de 1 para 100. E uma altura que também está dividida por 100. Então, quando você fizer esse produto, o seu produto da medida real, ele vai estar dividido por 100 ao quadrado. Então, na verdade, quando eu quiser fazer uma razão entre áreas do desenho e a área correspondente na realidade, a minha escala ela tem que ser elevada ao quadrado. Imagina que você comprou uma cobertura e nessa cobertura tem uma piscina. E você quer saber o volume de água que cabe dentro dessa piscina. Pessoal, a mesma coisa, só que agora eu vou ter que elevar a escala ao cubo, porque eu estou numa versão aí tridimensional. Esse volume, se eu imaginar uma piscina retangular, ele vai ser um produto de 3 dimensões. Então, aquela divisão por 100, ela vai aparecer 3 vezes. Tá? Então, se eu tenho uma escala K, a razão entre as áreas é K ao quadrado e a razão entre os volumes é K elevado ao cubo. E agora, vamos dar uma olhadinha numa questão? Porque sim, isso caiu no Enem. Comum em lançamentos de empreendimentos imobiliários, as maquetes de condomínios funcionam como uma ótima ferramenta de marketing para as construtoras, pois além de encantar clientes, auxiliam de maneira significativa os corretores na negociação e venda de imóveis. Um condomínio está sendo lançado em um novo bairro de uma cidade. Na maquete projetada pela construtora, em escala de 1 para 200, então, ó, já tenho aqui o meu K, ok? O número que representa a escala. Existe um reservatório de água com capacidade de 45 centímetros cúbicos. Quando todas as famílias estiverem residindo no condomínio, a estimativa é que, por dia, sejam consumidos 30 mil litros de água. Em uma eventual falta de água, o reservatório cheio será suficiente para abastecer o condomínio por quantos dias? Pessoal, eu preciso descobrir o volume do reservatório real. E o que eu tenho é o volume do reservatório na maquete. Então, primeira coisa, ó, o volume na maquete dividido pelo volume real é igual à escala. Opa, igual à escala elevada ao cubo. Então, aqui, ó, 1 sobre 200 elevado a 3. E aí, ó, vamos fazer essa continha. 1 elevado ao cubo continua 1. 2 ao cubo dá 8. E, gente, se o meu número tem 2 zeros, quando eu elevo ao cubo, a quantidade de zeros triplica. Então, ele passa a ter 6 zeros, tá? E agora eu vou multiplicar cruzado. Então, o volume real, ele vai ser 45 vezes 8 milhões. 45 vezes 8 dá 360. Então, isso aqui vai dar 360 milhões de centímetros cúbicos, já que o 45 estava em centímetros cúbicos também. Só que eu preciso dessa informação em litros. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou primeiro passar para decímetro cúbico, porque a gente lembra que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. E aí, cuidado, gente. De centímetro cúbico para decímetro cúbico, eu volto uma casa lá na minha régua. Porém, como é a unidade de volume, né, elevada ao cubo, para cada casa que eu volto ali, eu preciso voltar 3 com a vírgula. Então, eu vou dividir isso por 1000. Automaticamente, eu vou perder 3 zeros. Então, isso vira 360 mil decímetros cúbicos, que são 360 mil litros. E agora ficou fácil, né? Se por dia o consumo é de 30 mil litros, eu agora só vou fazer essa divisão, ó. 360 mil dividido por 30 mil. Vou cortar 4 zeros de cima com 4 zeros de baixo e 36 dividido por 3
dá 12. Então, esse reservatório cheio, ele vai ser suficiente para abastecer o condomínio por 12 dias. E o gabarito é a letra C. Muito tranquilo, né? A gente só não pode esquecer esse detalhe de elevar a escala ao cubo, porque estamos falando de volume. Se fosse área, a gente, obviamente, elevaria esse K, o 1/200, ao quadrado. Bom, pessoal, a gente encerra por aqui. Foi um prazer passar essa semana com vocês e a gente se encontra numa próxima. Bom estudo para todos vocês e aqui encerramos mais um Caio Vestibular.